Seguinte, gurizada, tá ligado, né? Com a Racon Consórcios, conquistar o seu carro ou imóvel ficou ainda mais fácil. Sem entrada, 100% parcelado, parcelas reduzidas até a contemplação. Vai no link aqui na descrição para saber mais. E agora, vamos pro corte. O jogo do Grêmio contra o Corinthians, eu até vou começar ali de trás para frente, porque a entrevista do Mano, o Mano usa um termo que eu discordo dele. O Mano disse assim, o jogo foi igual. Né, porque os números são iguais. Não, os números não são iguais, tanto que o Corinthians termina com 2-0. E se a gente for computar... mas se o Grêmio não erra, se o fulano não pega... Se o... Não, mas aí termina 0-0, né? Então, eu não vejo um jogo em que o Grêmio teve... que foi dominante em relação ao Corinthians. Eu até vou pro outro lado. Eu acho, e eu tô acordando pra vida, sabe? Porque eu estava em alguns momentos, por mais que a matemática do Paulinho ali me deixasse claro que era muito mais difícil do que simplesmente a gente se empolgar a cada rodada que ganha ou que empata, eu, sinceramente, eu acreditava em algumas coisas que eu cheguei à conclusão que o Grêmio não vai ter essa capacidade. A menos que voltasse o William deve voltar já na parte final do campeonato, talvez não dê mais tempo. Porque o Arthur está fazendo tudo, e eu acho que o Arthur, e tomara assim, eu rezo, né, eu sou muito religioso, que o Arthur tenha toda a proteção possível para que ele acabe não estourando. Porque o Arthur faz tudo nesse time do Grêmio. O Arthur arma, desarma. Ontem tem um momento que ele faz jogada de velocidade, que não é o forte dele, e dá assistência para que o Alisson possa fazer uma finalização. O Arthur é o jogador que ele pega a bola, ele dá aquele giro no entorno do jogador, e tu pensa assim, como é que ninguém marca? Não sei, mas ninguém consegue marcar. O Arthur, ele traz luz para o Grêmio, mas é só ele. Sabe, o Alisson ainda oscila muito, porque é garoto, acho até que o Mano está sacrificando ele, o Mano está exigindo do Alisson algo que o Alisson não tem capacidade de fazer. Não adianta querer que ele seja o extrema, ele nunca foi extrema na vida. O Alisson é um jogador que atua por um campo, entre o meio do campo e a zona lateral. É bem naquele trecho como se ele fosse na direção do bico da grande área do adversário. É ali que ele atua, foi assim que ele jogou a vida inteira. E ele não tem capacidade física de ter que estar retornando o tempo inteiro. Ontem, no primeiro tempo, ele já estava cansado, porque ele tinha que fazer a cobertura para o João Lucas. Então, acho que tem, é claro que tem, a bola do Garro pega o Wagner Leonardo dormindo, que ele começa a olhar para cima, o Yuri Alberto finaliza, o Volpi faz uma defesaça, porque ali já seria gol. Aí, na cobrança do escanteio, sim, o Volpi falha, mas também falha o marcador lá atrás, que fosse o Noriega ou o próprio João Lucas, porque um jogador de 1,96 m, que é o Gustavo Henrique do Corinthians, ele não precisou pular, pelo contrário, ele teve que se abaixar para cabecear e fazer o gol. Teve chute na trave do Memphis, tem uma cabeçada do Grêmio no final do jogo do André Henrique, é verdade, mas o Grêmio tem um buraco no meio-campo. E sobre isso o Mano não fala. O Mano não justifica o que é aquela cratera que tem maior que a camada de ozônio. Pelo amor de Deus, o Grêmio não tem um sistema de meio-campo que seja hoje condizente com a realidade do Grêmio. Mas mesmo com o Arthur? Mas aí que tá, eu acabei de falar, o Arthur ele tá suprindo funções que ele não tem como fazer sozinho. O Arthur, ele termina o jogo exausto, porque ele corre por um e ele corre pelo outro e ele marca, ele dá combate. Daqui a pouco ele viu que quem tava entendendo o raciocínio dele era o Amuso. Pra mim, os dois melhores jogadores ontem, o Arthur e o Amuso. O que faz o Arthur? Poxa, o guri entendeu da maneira que eu gosto de jogar. Eu vou encostar nele e vou começar a pifar. Mas daí tu sobrevivia de espasmos. O time do Grêmio ontem, eu até fiz uma analogia, é quando tu tem cãibra. Quando tem cãibra, tu não tem controle da tua musculatura. A cãibra não avisa quando vai chegar e ele movimenta o teu corpo de um jeito que não é, tu não tem controle. Aí tu tenta fazer um alongamento, tenta fazer alguma coisa. O Grêmio ontem tinha espasmo. Volta e meia o Corinthians errava, a bola escapava. O Memphis troteou no primeiro tempo do Grêmio, no meio campo, principalmente na primeira etapa. O próprio capitão do time, o Maicon, teve liberdade total para jogar. O Corinthians jogou com extrema facilidade, fazendo pequena triangulação. O Yuri Alberto saindo da área, espetando os laterais nas costas dos nossos dois laterais. E o Mano não enxergou o meio-campo. Aí o Mano vai para a coletiva e diz assim, não, na verdade eu vi um jogo igual. Não, eu vi um Corinthians que não precisou se esforçar para ganhar do Grêmio pelo placar de 2-0. E a bronca que tem agora, depois de amanhã, para mim ela é mais difícil ainda. É dentro da nossa casa, mas é contra o Cruzeiro, que na minha opinião é mais time que o Corinthians. Então eu cheguei a uma realidade, Meneghete. Obviamente que a gente vai se iludir e tudo mais, mas eu acho que a realidade do Grêmio é pé no chão, garantir uma vaga na Sul-Americana, porque nós não temos fôlego para buscar Libertadores. Isso vai ser debate para os quadradinhos, tá? Mas eu já venho defendendo há algum tempo que para a dupla Grenal, neste momento, é melhor estar na Copa Sul-Americana. Mas vamos deixar esse debate para os quadradinhos. Vamos lá, Diogo Rossi. Sabe o que é pior do jogo de ontem, Meneghete? É que o Grêmio estabeleceu uma régua no Campeonato Brasileiro que é extremamente preocupante. Eu não acho que o Grêmio foi tão mal assim. E esse é o problema. O Grêmio fez um jogo razoável
em que foi superado pelo Corinthians dentro da sua razoabilidade. Ou seja, não conseguiu fazer muito mais do que a gente imaginou que algum dia poderia fazer. Perdeu em 2 erros individuais, mas poderia ter perdido de outra maneira, até levando mais gols. É uma falha do Volpi no primeiro gol e depois a mão na bola, né, do Dodi, que ocasiona o pênalti. Mas o Memphis botou bola na trave, né, o próprio Thiago Volpi fez um milagre no primeiro tempo num cabeceio nas costas do Wagner Leonardo. Então, assim, esse é o problema. A régua do Grêmio é muito baixa. Quando a gente acha que vai, não dá, porque o Grêmio não tem como ir mais além. Aí eu cheguei hoje aqui no debate, um pouquinho mais cedo, perguntei pro Paulinho, o que o Grêmio precisa fazer para ir para a Libertadores? Aí ele me disse, passar o São Paulo. Primeira coisa é pensar... Tá, mas para ir para a Libertadores, o que tu quer dizer? Pode na ser pré. Isso, pode na ser pré. Tá. Tem que passar o São Paulo. Tá. Aí eu falei, tá, mas como é que faz para passar o São Paulo? 71% de aproveitamento até o final do campeonato, ou seja, 15 pontos em 21. Qual é o aproveitamento hoje do Grêmio? Hoje o aproveitamento do Grêmio é de 40 e poucos por cento. Não chega a 50. Teria que fazer 71, teria que quase dobrar. Aliás, a Sul-Americana, desculpa interromper, Claro. o Paulo Pires pode nos ajudar. A Sul-Americana é G12, já é G13, por conta de Flamengo e Palmeiras. Pode ser G15. Pode virar G14 e pode virar G15, inclusive. Aí só o 16º não Mas geralmente é isso, Como né? foi assim no ano passado. Pro não foi? Internacional, se tu quiser que o Internacional isso. vá para a Sul-Americana, eu acho que era bom ser de G18. Acho que era bom ser G18. Vai lá, Paulinho. Fala aí. G14 com certeza vai virar, porque o campeão da Copa do Brasil vai abrir vaga na Sul-Americana. Porque estão mais acima, obviamente, de Grêmio Internacional aí, Corinthians, Vasco da Gama, Cruzeiro, Fluminense. Então, já teremos G14 com certeza. E o Galo sendo campeão da Copa Sul-Americana vira G15. Meu Deus. Já é G13, provavelmente vai ser. 14 e Só 15. um time É. no Brasileirão. Só- no campeonato só- hoje né? seria o Santos. Só o 16º não iria para a Sul-Americana, Hoje- hoje é o Santos. Hoje Sem o seria o Atlético Santos. ganhar do Lanús na final. Sim, sim. Hoje seria o Santos. Assim, Que o Santos pelo que nem tem jogado. cairia e nem iria pra Sul-Americana. Aí ia jogar aquela Copa Sul-Minas lá, Sul-Sudeste. Sul-Sudeste. Meu Deus, que poté. Ô, JB, me explica como é que o Grêmio tem um meio-campo, que tem o Arthur, que é reconhecidamente um grande jogador e que está recuperando um grande momento no Grêmio, e tem o jogador que tu acha que é um baita jogador, o Dodi, e mesmo assim o meio-campo do Grêmio faliu ontem. Tem uma explicação lógica pra isso. O Mano Menezes, obviamente, jogar contra o Juventude é um parâmetro, jogar contra o Corinthians em Itaquera é outro nível de futebol que tu precisa aplicar. Ponto 1. A segunda situação foi, o Grêmio estava num cobertor curto entre ter o Arthur, no outro jogo ele tinha o Dodi centralizado, o Arthur e o Edenilson avançavam e faziam a criação porque não tinha um meia criador, tipo Cristaldo, tipo Monsalve, aquele cara ali. Então eram os dois meio-campistas do Grêmio, Edenilson e Arthur. O que fez o Dorival Júnior, que é usual? Ele tem o Garro como um meio armador, mas ele traz o Memphis Depay para a linha de meio-campista porque ele adora jogar ali. E aí ficou o Dodi contra os dois. O Mano viu, bom, se eu deixar o Dodi sozinho, eu vou sofrer. Traz o Arthur. Aí ficou o Arthur tendo que marcar, e tal qual disse o Bagé, fazer tudo, marcar, sair pro jogo e ainda tentar criar, porque o Edenilson ficou sozinho. E na minha visão, esse foi o erro. O Alisson não fez uma partida tão boa quanto tinha feito na vez passada, ficou só o Amuzu, concordo, para mim um dos melhores em campo, querendo jogar, e automaticamente o Grêmio, além de estar capenga, porque era João Lucas e o Alisson numa tarde que não era feliz do lado direito. No lado esquerdo, só o Amuzu. Não tinha criação, porque o Edenilson não é necessariamente esse cara de fazer a criação. Ele consegue ajudar, ele tá num bom momento, mas ele consegue ajudar quando tu tem a parceria. E aí o Grêmio não teve esta segunda peça. O Carlos Vinícius ficou completamente abandonado lá. Teve um lance que ele vem aqui na linha de... Teve um lance até bom do Grêmio, que é ele que faz uma inversão de jogada. Parecia que ele era um meio campista invertendo o jogo. E nesse ponto, o Grêmio, insisto, no seu cobertor curto, por dificuldades também dos seus jogadores que ainda precisam aprimorar, não deu certo no jogo de ontem. Tá, mas o Mano vem jogando assim há muito tempo, né? Sim. Ele vem jogando. Dodi, antes teve o Cuejara. Então não foi, o time contra o Juventude e agora contra o Corinthians. Ele vem jogando com o Edenilson, ele vem jogando sem o arma... Não, mas é que não é... E a característica do Corinthians, jogar 2 meses na do... Isso que eu estou tentando te dizer. O Grêmio vem jogando sem um armador específico, Monsalve machucado, agora tá no banco e tal, sem o Cristaldo, que tá na reserva, há muito tempo, que o Mano escolheu o Edenilson para ser essa ponta do losango lá e tal. Segundo ponto, que o Corinthians joga assim, povoando meio campo, nós sabemos... Exato.
Tanto que tu tá tentando me dizer que o Mano não sabia disso. Não, o Mano foi surpreendido assim, com o Corinthians. Eu não vou dizer que o Mano foi surpreendido, Não, mas tem é como fato, ser surpreendido. Mas fato. deixa eu pedir. Bom, mas eu não Mas estou dizendo isso. o Corinthians não Quem falou foi o jogou Meneghetti. exatamente como vinha jogando, né? Contra o Tá, Grêmio. mas a pergunta que Uma eu tenho pra alteração fazer... tática, né? É que o pergunta DP recuou. Ah, E aí, quando foi 3-5-2, que não é sim, mas que não é necessariamente uma novidade. Mas a questão é que o Dodi ficou sozinho, o Arthur teve que Tá, recuar. mas O vamos lá. Arthur recuou, quem ficou sozinho foi o Edenilson. Aí aquela história. Talvez pro jogo de ontem, o problema é que ele também entrou e não melhorou. Era o cara mais indicado, o Cristaldo. Pois Só que o Cristaldo entrou e não melhorou. Eu ia pedir pra vocês. O problema, Não, podia ser porque não tinha armação. O problema é sistêmico, tático, ou poderia ter feito o Mano escolhas diferentes para esse meio campo? São duas coisas na minha visão. A primeira é a régua técnica, tá? Na hora do enfrentamento, o esquema que o Mano colocou em campo com os jogadores que tinha, e era o que ele tinha. É o que ele vem tendo. Isso, é muito fraco. É muito fraco para alguns enfrentamentos. Para ganhar do Juventude, com soberania, serviu. Para fazer um grande enfrentamento de superação contra o São Paulo, serviu também, mas não vai dar para fazer todas as vezes. E tem a decisão técnica da tática do próprio treinador. Isso é matemática. 5 contra 3, tendência natural de que os 5 que cobrem o meio de campo ganhem o espaço desses 3 que estavam perdidos entre esses jogadores. E o Arthur, ele só pode fazer história. Fora isso, ele não vai conseguir fazer mais nada, né? Porque ele jogou sozinho, coitado. O sistema do Grêmio é o seguinte, pro Mano, tá? Quando o Grêmio vai bem, foi o Mano e o Arthur. Quando o Grêmio vai mal, é porque alguém entendeu como o Arthur joga. Não, tá na hora de alguém... Aliás, Paulo Calef, Federico Roman, que vocês nesse momento estejam conversando com algum técnico, ou se o Mano continuar na visão de vocês, com o novo diretor executivo, se forem entrevistar alguém, pergunta assim, olha só, meu amigo, vamos imaginar que tu escala um sistema de jogo e que o adversário te surpreende. Qual é a tua atitude? A partir do momento ali, o adversário te surpreendeu. Se o cara dizer assim, não, eu vou continuar, porque eu tenho que insistir naquilo que eu acredito, não traz ele para trabalhar no Grêmio. Eu acho que está na hora de chegar alguém que possa entender que os caras estão, não vou dizer um palavrão, né? Mas os caras estão te tirando para bobo, tu vai ter que, peraí, eu tenho qualidade para mostrar pro cara que eu não sou bobo? Não tenho. Tá, então eu vou ter que represar. Aí eu represo o time. Agora tu continuar achando que vai mudar, pura e simplesmente porque deu 15 minutos de intervalo, tu começa a conversar com os teus jogadores e eles vão mudar, não. O Mano demora muito a entender as coisas que acontecem. Numa boa, e na minha opinião, obviamente, as melhoras do Grêmio, elas ainda aconteceram, eu acho que tem méritos do Mano, mas elas ainda acontecem porque agregou qualidade, justamente de um jogador que nem a gente está falando que é o Arthur, e da lesão do William, porque senão as coisas teriam sido diferentes. Mas, de novo, a gente está falando só de agregar qualidade. O técnico de futebol, ele é contratado também para suprir coisas com aquilo que tem. O time do Quinteiros era muito pior do que o time que o Mano tem hoje. Bem pior. E, de novo, a gente não consegue encontrar nada. O Grêmio não tem uma jogada concatenada. Ontem, uma das jogadas, ou algumas que surgiram, era o Arthur que conseguia encontrar o Amuso. É o Arthur que uma hora viu, ninguém estava abrindo para ele espaço para ele poder passar. Ele pegou, engatou uma quinta e levou a bola até os pés do Alisson para finalização. A bola não chega no Carlos Vinícius. O Grêmio tem uma série de dificuldades. Aí o Mano chega na coletiva. Só, olha, vocês me desculpem, mas eu vi um jogo igual. Pô, então ele não viu o jogo de ontem. Não foi igual. Agora, a minha visão é um pouco mais simplista, viu, JB? Eu acho que o Grêmio tem um meio-campo formado por 3 jogadores, dos quais um é titular do Grêmio. E 2 podem, no máximo, figurar no banco de reservas. O Dodi não pode ser titular do Grêmio. O Edenilson não pode ser titular do Grêmio. Ainda que o Edenilson tenha feito algumas boas partidas, mas também é um jogador para estar na reserva e jogar numa eventualidade. Um jogador que se machuca, num esquema um pouco mais defensivo. E o Dodi nem se fala, jogador para ser reserva. Foi engolido ontem. Aí fica o Arthur sobrando, se desdobrando para tentar marcar o lado esquerdo, o lado direito, cobrir lateral e tentar armar alguma coisa lá na frente. O Grêmio vai acabar matando o jogador. O Arthur, o Bagé tem razão. Ele vai acabar estourando jogando assim, com essa parceria. Então, de 3, tu tem 2 jogadores insuficientes. Para banco, Dodi, beleza. Banco de reservas, fica aí para 2026. Edenilson, para banco tá muito bem, joga, vai jogar. Sabe que banco joga? Acaba jogando. Mas com esse meio campo, o Grêmio não vai na Libertadores. Vai chegar um ponto, o que é o nosso medo hoje enquanto gremistas? Que o Arthur não fica ano que vem. Porque ele tá jogando tanta bola que vão chegar a proposta. E outra, como é que eu vou exigir, por mais que ele seja gremista, a família quis que ele voltasse, ele brigou quase com os caras lá para poder voltar. Mas, senhores, ele quer competição. Claro. E uma hora o cara vai entrar assim, mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Na obra, ele projeta a construção, ele pega o saco de cimento, ele senta o tijolo, ele decora, ele pinta, cara, ele faz tudo no Tem uma jogada no segundo tempo que pra mim é emblemática disso que a gente tá falando, que é uma jogada que começa pelo lado esquerdo de ataque.
o Marlon dá um passe pro Arthur que tá de costas, ele dá um tapa de letra, vira, sai em progressão, recebe a bola na frente, cruza toda a extensão do meio campo pro lado direito, dá o passe pro Alisson que não consegue terminar a jogada. Cara, ele fez tudo. Sim, eu vi isso lá. E o Alisson perdeu. Aí é complicado, né?